Câmera e diz comigo, com toda a sua atenção. Eu quero que você pegue papel e caneta para anotar, ok? E a gente vai começar. Nessa aula, eu vou te trazer muito conteúdo prático, imediatamente aplicável para este ano, para imediatamente. Mas no final da aula, eu vou abrir as inscrições da FAP, da Fábrica de Produtividade 2.0, no final da aula. E quem ficar até o final são as pessoas que vão ter os benefícios. Então, eu preciso que você preste muita atenção, que você fique até o final e que você interaja comigo no chat, que eu gosto de interação. E vamos começar, vamos começar. Equipe, me fala se eu posso começar, se tá tudo certo, se tá gravando e se eu já tô liberada para começar. Falei equipe, mas tô sem meu celular na mão para ver se tá tudo certo, né? Eu sou ótima. Tudo certo? Então vamos começar. Vamos começar. Vou espelhar aqui a minha tela, ok? Eu vou deixar o chat aqui pequenininho para ir vendo o que vocês estão falando. Me contem se vocês estão me vendo e vendo a apresentação. A ideia é que vocês me vejam e vejam a imagem. Estão vendo tanto a mim quanto a imagem? Maravilhoso. Então vamos começar. Eu não quero todo mundo prestando muita atenção. Você tirou uma. Essa aula vai durar 40 minutos. Então são 40 minutos do seu dia. Eu quero que você pare tudo que você estiver fazendo, que você deixe o celular longe de você, só papel e caneta, que você se dê essa uma hora, tá bom? Que você se respeite, ok? Então vamos começar. Essa imagem que está na tela, alguém sabe de que livro é essa imagem? Da onde que eu tirei essa imagem? Alguém tem algum chute? A dica é que é de um livro clássico. Eu gosto muito de começar todas as minhas aulas com alguma reflexão e algum insight que eu tive de uma leitura de um livro clássico que tenha sido escrito há pelo menos 100 anos. E esse livro que está aqui é O Retrato de Dorian Gray. Algumas pessoas acertaram. O Retrato de Dorian Gray foi escrito por Oscar Wilde há mais de 100 anos. E ele conta pra gente a história deste jovem extremamente belo que é Dorian Gray. Este homem, ele foi influenciado a viver uma vida com base em prazer, a viver uma vida com base em aparências. E a grande bússola da vida do Dorian são as sensações. Então ele vivia buscando sensações, tentações e prazer. Tudo isso, o momento, o agora, o momento presente e o prazer que ele está sentindo agora é a coisa mais importante da vida dele. E foi assim que ele viveu ao longo dos anos. No entanto, chegou um momento que ele era tão obcecado com ele mesmo e ele era tão obcecado com a própria beleza que ele queria se manter intacto para sempre. Ele nunca queria envelhecer e nunca queria sentir as consequências na pele por ter vivido uma vida hedonista. Então ele faz um pacto de que aquele retrato, o quadro dele, seria quem envelheceria e quem sofreria as consequências de ter uma vida baseada em prazer. Então, ele achava que ele não sofreria as consequências das escolhas dele. No entanto, essa mentira e esse pacto, esse quadro, Tchau, chegou um querido. momento. Obrigada. 11 horas estou aí de volta. Meu áudio tá ok? Tá. Chegou um momento que tudo foi descoberto e todas as consequências da vida que ele viveu durante todos os anos dele foram descobertas e ele teve um destino extremamente trágico. E o que isso nos conta? Nos conta que ao longo da vida toda dele, e várias pessoas vivem assim, achando que elas são livres porque elas fazem aquilo que elas têm vontade. Dorian Gray achava que o grande sucesso da vida, a grande conquista era fazer o que se tem vontade de fazer. Eu quero, eu faço. Eu gosto, eu vou ter. No entanto, eu conto para vocês que isso, na verdade, é uma prisão. Viver obedecendo às suas vontades, viver buscando o prazer é uma prisão.
Só existe liberdade na disciplina, só existe liberdade nas regras. Uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida de disciplina, em que você sacrifica prazeres imediatos para sim ter uma recompensa que é genuína e verdadeira lá na frente. Essas são as existências verdadeiras que nós precisamos buscar, que é totalmente o contrário de Dorian Gray. Precisamos de ter liberdade. E quem é a Tamara e por que eu estou te falando sobre liberdade? E eu vou me apresentar rapidamente para quem está aqui e não me conhece, não me acompanha. Antes de qualquer outra coisa, eu sou filha de Deus, filha amada de Deus. Deus é minha grande razão, meu grande porquê. Sou também esposa do Felipe Tereza, esse homem maravilhoso. Sou filha da Cida, sou irmã da Amanda e agora eu sou mãe também. Muitos de vocês sabem que eu estou gravidinha de 6 semanas. Inclusive, eu preciso avisar que um dos únicos sintomas que eu estou tendo é o seguinte: quando eu fico muito empolgada com algo que eu estou falando, eu fico ofegante. Tipo, agora nesse momento eu tô ficando ofegante. Então vocês não reparem se eu precisar parar para respirar, tá bom? Então, isso tudo é quem eu sou. Isso é antes de tudo, essa é a minha base, é o meu porquê. Aí sim, depois de todas essas outras coisas, eu também sou médica, sou endocrinologista, fui aprovada na residência de clínica médica em mais de 7 hospitais, depois em endocrinologia, mais vários outros hospitais. Fui aprovada em primeiro lugar, em segundo lugar, algo que me colocou em uma posição como referência em aprendizado. Trabalho com treinamentos digitais e presenciais. Hoje eu tenho quase 5.000 alunos nas minhas plataformas, entre todos os treinamentos. Tenho também uma startup que está quase pronta. Em breve vocês vão conhecer essa minha outra empresa também. Sou médica missionária. Tenho hoje mais de 450 mil seguidores em todas as redes. Então, esses são alguns dos meus resultados hoje, de 2026, e que eu, honestamente, eu tenho muito orgulho de todos eles e de todas as pessoas que eu impacto através de tudo que eu faço hoje. Mas a gente está falando de agora, 2026. Há 10 anos atrás, que é nessa foto, as coisas eram completamente diferentes. Olha essa marmota, gente. Até hoje eu não sei por que que a minha faculdade não dava um jaleco para os alunos do tamanho deles. Porque, olha só bem para essa manga. Essa manga cabe 3 braços meus, basicamente. Então, esse era o jaleco que a gente tinha que usar. E eu vou tentar aumentar a imagem para vocês, mas eu nessa época, eu não conseguiria nem sonhar com os resultados que eu teria hoje. Honestamente, nem sonhar. Mas eu já tinha, sim, tomado algumas decisões na minha vida e eu já tinha feito algumas mudanças para que a minha vida fosse diferente. Porque nessa época, eu era só uma menina esforçada, só uma menina que dava o melhor de si, mas que não tinha nenhum resultado. E a verdade é que o mundo vai te validar não é pelo seu esforço, nem por quão bem intencionado você é, e sim pelos seus resultados. Gente, alguém tá falando, coloca o Canva no modo apresentação? Se eu colocar, eu sumo, tá bom? É por isso que eu preciso colocar dessa forma para vocês me verem também. Eu já fiz esse teste várias vezes, sempre dou aula no Zoom, e geralmente precisa ficar dessa forma, tá bom? Mas, então essa Tamara, de 10 anos atrás, que já tinha tomado algumas decisões, mas que sonhava com muito mais, ela tinha uma certa inconformidade na vida. Por quê? Porque eu tinha uma inteligência. Uhum. Eu tinha uma inteligência completamente ordinária, uma pessoa que não tinha nenhum talento especial, pelo contrário, na verdade, eu sempre tive uma inteligência bem mediana, mas eu buscava resultados extraordinários, resultados muito além do que a minha capacidade natural e da Tamara seriam capazes de alcançar. Então, eu estava indo na contramão do que as minhas habilidades naturais iam me levar. Por isso, eu me inconformei, me tornei especialista em aprendizado, especialista em neurociência, especialista em neurodesenvolvimento. E dessa forma foi quando eu alcancei a liberdade. E muitas pessoas me falam, Tamara, mas eu preciso mesmo ser tão boa assim? Será que eu não posso ser só uma boa profissional? Eu não posso só fazer o meu trabalho bem feito? Eu preciso mesmo me tornar referência dessa forma? E eu te falo que hoje não existe meio termo quando a gente fala na busca por profissionais, na busca por pessoas que executam algum trabalho. Ou você é outlier, ou você realmente é uma pessoa referência e útil no que faz. E quando eu falo útil, significa que você é procurado porque você consegue desenvolver, você consegue resolver um número de problemas que a maioria das pessoas não conseguem, porque você tem repertório. Ou
você é um profissional commodity. E o profissional commodity, me falem no chat quais são as características de um profissional commodity. Envia que eu estou acompanhando. O que é um commodity? Pensa no material, commodity. O que é para vocês? Características. Só tem habilidades técnicas? Um profissional genérico, essa palavra é muito boa. Genérico. Exatamente isso. Um profissional genérico, cômodo, tá tudo bem do jeito que está, acomodado, mas mais do que isso. Alguém que é commodity é replicável, nunca vai ser valorizado. É como se fosse esse peão desse jogo de xadrez. O peão não tem autonomia, ele só é capaz de fazer um movimento. Só é capaz de fazer de ir para um lado, um para o outro. Ele não é capaz de movimentar, porque ele não tem autonomia, porque ele não é útil, porque ele é replicável e por isso não é valorizado. E eu quero que você escreva na sua folhinha agora, que eu pedi para você escrever desde o começo da aula. Eu quero que você escreva 3 resultados que você quer para você daqui a 10 anos. 3 resultados, tá bom? Vida pessoal, profissional, acadêmica. O que você quer ter alcançado em 10 anos? Muito importante que você siga todos os exercícios que a gente vai falar nessa aula. E eu precisei fazer essa introdução com você para a gente falar daquilo que vai transformar. O que é procrastinação e por que eu quis dar uma aula sobre procrastinação? Uma pessoa que ela procrastina, o que ela faz de fato? Uma pessoa que procrastina, ela escolhe intencionalmente não fazer uma coisa que ela sabe que é importante e ela sabe que terá consequências negativas por isso. Não é, por exemplo, eu tomar uma decisão intencional de não fazer algo. Então, decidi conscientemente não fazer essa tarefa, não estudar hoje, não ir à academia. Isso é uma coisa. Mas procrastinar, adiar, é algo que você faz consciente das consequências negativas que você terá. E por que isso tem tudo a ver com quem você quer ser e com os resultados que você escreveu? Porque a procrastinação, ela é exatamente o que separa quem você quer ser e os resultados que você vai ter e a recompensa imediata que o seu cérebro quer agora. Então, ela é o que separa um profissional commodity de um outlier, sabe por quê? Porque isso está cada vez mais escasso. A massa está presa na procrastinação e na recompensa imediata. E tudo aquilo que é escasso é muito valorizado. Tudo aquilo que é escasso é útil. Tudo aquilo que é escasso vira referência, vira autonomia. Por isso, isso separa muito esses profissionais. Então, nessa aula, eu quero te explicar 3 mecanismos do porquê você procrastina e as soluções práticas para cada um desses problemas. Então, se você está dormindo, eu quero que você preste muita atenção. Se você está distraído, preste muita atenção a partir de agora. E quem entrou depois, atrasado, lembrando que nós estamos conversando sobre como vencer a procrastinação e no final da aula a gente vai abrir as inscrições da FAP 2.0. E para te falar do primeiro mecanismo, eu preciso te dar assim, uma rápida explicação sobre o córtex pré-frontal, sobre a importância dele. E na FAP eu consigo entrar nisso com mais detalhes, mas aqui o ponto mais importante eu vou te contar. Então, o nosso córtex pré-frontal, que fica exatamente aqui, atrás da nossa testa, é essa região, envolve várias áreas, mas ele é a região do seu cérebro responsável por planejar, por categorizar, por tomar decisões importantes, por falar, vá por esse lado, não vá por aquele lado, por inibir que você tome decisões e por te guiar. Ele é como se fosse o chefe executivo do nosso cérebro. Ele é o CEO. No entanto, esse ponto é muito importante. Quando a gente pensa em uma empresa, quem geralmente naquela empresa vai ter o salário mais alto de todos? É justamente o CEO, é justamente o presidente daquela empresa. Dessa forma, o córtex pré-frontal, sendo o presidente, ele também é o que tem o maior salário. Ele também é o que é mais caro. Significa que todas as vezes que eu uso o meu córtex pré-frontal, eu estou usando muita energia. O meu corpo está mobilizando muito ATP, literalmente falando, para que o meu córtex pré-frontal tome aquela decisão. Tudo com ele envolve uma alta demanda energética.
Vocês estão me acompanhando? Tá fazendo sentido? Então, pensa comigo. Se esse chefe, o grande CEO, ele está comandando a empresa, certo? Se ele tiver que decidir aonde que o profissional do comercial vai se sentar, qual é a caneta que a pessoa do marketing vai usar? Qual é a planilha que o sistema financeiro vai priorizar? Se ele, Foi. ti- se ele tiver que utilizar Se o córtex pré-frontal tiver que utilizar de várias decisões durante o dia, essa demanda energética vai aumentar muito mais. Ao longo do nosso dia, nós tomamos muitas decisões, de manhã até de noite, usando mais o córtex pré-frontal ou menos o córtex pré-frontal. Decisões que usam muito pouco o córtex pré-frontal, para vocês terem uma noção. Dirigir, se você já sabe dirigir, escovar o dente e fazer tarefas que já são automatizadas na sua vida, já são hábitos que você automatizou, foi para regiões do seu cérebro que não utilizam e não recrutam vias do córtex pré-frontal. Agora, se eu tenho uma fricção cognitiva, se eu preciso tomar várias decisões pequenas para que aquela tarefa e aquele comportamento aconteçam, então eu tenho muita demanda do córtex pré-frontal. Eu tenho muita sobrecarga dele. E aí, o que acontece? Além de ser. Gente, eu fiquei muda ou tá tudo certo? Ficou. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Ótimo. Equipe, fica de olho aí nos mute, não me muta, não. Ó, então, prestem atenção. Uma decisão que tem várias pequenas decisões sempre vai ter muita demanda do córtex pré-frontal. Então, eu posso acordar e falar: amanhã eu vou estudar. Significa, aí vai chegar o dia de amanhã. Significa que eu preciso decidir que horas eu vou estudar, o que eu vou estudar, como eu vou estudar, em que lugar da minha casa eu vou estudar. Vocês percebem que são quatro decisões diferentes que o meu córtex pré-frontal precisa tomar para executar aquele comportamento, para executar aquela tarefa? E aí é que tá. Porque justamente por ser o grande CEO e justamente por ter uma grande demanda energética, ele é obcecado por economia. Ele é aquela pessoa da empresa que está o tempo todo tentando evitar gastos desnecessários. Então, sempre que utilizar muita demanda dele, ele vai tender a jogar aquilo para frente, ele vai tender a passar. Então, todas as vezes que você determina algo para você que exista, que seja necessário, várias mini decisões que não estão claras para você, para que aquela atitude aconteça, a sua tendência vai ser sempre procrastinar, porque o seu cérebro está poupando energia. Parece que ele está trabalhando contra você, mas na verdade, o que ele quer aquilo que é previsível. E aquilo que é previsível, mesmo se for pior para você, é o que ele vai fazer, porque não exige demanda energética. O que vocês acham que gasta mais energia? Eu definir o que horas e onde que eu vou estudar? Ou deitar na minha cama e ficar dando scroll no feed? Com certeza deitar na minha cama e ficar fazendo vários nadas e me distraindo, porque isso é muito mais previsível para ele. Então, Tamara, então como que eu vou fazer o meu cérebro querer fazer tarefas difíceis, querer automatizar processos que vão ser bons para mim? Eu preciso eliminar a fricção cognitiva. Eu preciso acabar com isso. Significa que eu não vou simplesmente nunca na minha vida definir que eu vou estudar. A decisão vem antes de o que horas e como. O horário da academia vem antes de que horas até que horas exatamente. Todas as decisões e tarefas que você tiver na sua vida, elas precisam ser previamente muito bem estabelecidas com o horário de início, prazo, para que essa fricção cognitiva realmente suma e vá embora. E quanto mais você repetir isso, mais você vai repetir, os neurônios dessa via, eles vão migrando para as regiões do seu cérebro que realmente tornaram aquela tarefa automatizada. Hoje, acordar e ler a Bíblia e fazer journaling, escrever todos os dias, é automatizado para mim. Porque eu tirei tanto a fricção cognitiva, eu tirei tantas várias decisões relacionadas a isso, eu repeti tanto que ocorreu uma mielinização dos neurônios. Essa região migrou para o meu sistema automatizado e hoje isso para mim é básico, igual escovar os dentes, igual tomar banho.
E é isso que eu quero que vocês façam. Então, eu quero que você olhe para a sua rotina e observe a fricção cognitiva. E observe todos os micro-obstáculos que você mesmo está se colocando e comece a tirar todos eles da sua rotina agora mesmo. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? Está. Sim. Vocês têm que ir interagindo comigo no chat para ver que vocês estão vendo. Então, esse é o mecanismo, o primeiro mecanismo é um dos mais importantes. Agora, tem outro mecanismo relacionado a uma área um pouco mais aprofundada. Então, não se preocupem com os nomes difíceis. Eu vou te falar aqui só o que você precisa saber, não vou aprofundar demais na parte técnica. Mas o nosso córtex pré-frontal, ele tem três áreas muito importantes. O córtex pré-frontal dorsolateral, ventromedial e órbito frontal. Sendo que o ventromedial é uma das áreas assim que eu mais amo estudar. O dorsolateral é muito relacionado a assim, pensamento de segunda ordem, objetivos de longo prazo, mas o pré-frontal, ventromedial, é muito relacionado ao impacto emocional das nossas decisões. Então, ele avalia como eu me sinto a cada decisão que eu tomo. Então, ele avalia, se eu me levantar agora, se eu pausar essa live, me levantar para ir no banheiro e voltar, o meu córtex pré-frontal ventromedial é quem vai avaliar como eu vou me sentir diante dessa ação, para determinar se na próxima live eu vou pausar para ir no banheiro e voltar. Então, quando você se sente triste, quando você se sente ressentido com alguma coisa que você fez e você se arrependeu, é o seu córtex pré-frontal que ativou essa sensação. Se você fica muito feliz e fica muito orgulhoso com alguma coisa que você fez, é o córtex pré-frontal ventromedial que ativa essa sensação. Então, ele está comunicando muito com a nossa amígdala, muito com o nosso sistema límbico e muito com como eu vou me sentir com cada tarefa que eu faço. E o que isso tem a ver com procrastinação? E isso, assim, é simplesmente o máximo para mim. Por quê? O impacto que o córtex pré-frontal ventromedial vai ter para me fazer tomar de fato uma decisão tem muita relação com o tempo para essa recompensa acontecer. O tempo. Presta atenção. Se uma tarefa que eu faço rapidamente me gerou uma recompensa emocional, então se eu rapidamente me senti orgulhosa daquilo que eu estou fazendo, mas o meu sistema vai trabalhar para que eu repita aquilo outras vezes. Então, eu vou te contar um exemplo meu, uma história que é muito clara. Vocês sabem que eu gosto muito de medicina baseada em evidências, eu gosto muito de pesquisa. E eu apresentei um trabalho no meu segundo ano da residência, que foi um trabalho muito importante para mim. Então, no segundo ano da residência de endócrino, a gente tem uma apresentação de TCC, obrigatório. Mas eu não queria só fazer um TCC. Eu queria publicar um artigo, eu queria publicar numa revista em alto impacto, eu queria ir para um congresso, eu queria apresentar fora. Só que eu ainda não tinha, e esse trabalho seria uma meta-análise, só que eu nunca tinha feito uma meta-análise na minha vida. E o tempo todo, até eu ter o resultado final desse trabalho, que eu nem sei se daria certo, porque dependeria da revista aceitar para ele ser publicado, seria de pelo menos um ano, até eu ter esse resultado. Só que aí, justamente para eu ativar essa área do meu cérebro muito relacionada à recompensa emocional das coisas, eu não me comprometi, quando eu comecei no dia 1 desse trabalho, eu não me comprometi com a publicação. Eu não me comprometi com o congresso, eu não me comprometi com nada. Eu me comprometi com todos os dias sentar e escrever um pouquinho. Eu me comprometi com todos os dias sentar e escrever desse trabalho uma linha que fosse, uma linha. Então, eu ajustei a minha recompensa para o progresso e não para o resultado final. Isso significa que todos os dias que eu tinha progresso, eu sentia orgulho de mim, intencionalmente. Intencionalmente, eu fazia o meu córtex pré-frontal ventromedial sentir com toda a força essa minha sensação de bem-estar e de autorrealização e de orgulho próprio por fazer um pouco todos os dias. E assim eu fiz todos os dias. Durante um ano, eu escrevi uma linha que fosse. E o resultado disso foi um trabalho apresentado muito antes de todos os meus colegas residentes, um trabalho que foi elogiado por diversos endocrinologistas no Brasil inteiro, um trabalho que foi publicado em uma revista indexada e que eu fui para Boston, nos Estados Unidos, apresentar. E se eu tivesse focado somente no resultado final para dali a um ano, esse trabalho não teria saído. Eu tenho certeza que foi pela mudança que eu fiz
de ter pequenas recompensas todos os dias. Então eu quero te perguntar, será que as suas tarefas, as principais, aquelas que vão te levar longe, será que você não está procrastinando muitas vezes elas porque você só está vendo o resultado lá na frente? Porque você não está deixando o seu sistema emocional valorizar o fato de você fazer, o fato de você executar, o fato de você dar um check no seu traqueador de hábitos porque hoje você cumpriu? Isso para mim é muito semelhante à produção de conteúdo. Então, uma pessoa, quando ela começa a produzir no Instagram, no TikTok, quando ela começa a postar, ela se decepciona muito rápido. Por quê? Porque a recompensa dela está focada em um post viralizar, em ter centenas e dezenas de seguidores novos a cada post que ela faz. Então, ela se decepciona. Porque o sistema de recompensa dela está ajustado para o resultado e não para a execução. Para mim, hoje, produção de conteúdo, eu não me comprometo com um post viralizar, eu me comprometo com fazer. Fazer, fazer bem feito e postar. E todas as vezes que eu faço bem feito e posto, eu faço isso todos os dias, eu comemoro, eu me sinto orgulhosa, independente do resultado do post, porque eu ensinei o meu córtex pré-frontal, o ventre medial, a fortalecer esse sistema, a sentir orgulho e repetir amanhã, repetir amanhã, repetir amanhã, repetir amanhã. Vocês estão tomando decisões? Vocês estão anotando? Ah lá, já comecei a ficar ofegante, gente. O que que eu vou fazer? Sim, estamos. Ah, bom demais. Bom demais. Oh, agora a gente vai falar de uma coisa muito importante. Muito importante. Dopamina. Tanta gente fala sobre isso, mas fala errado. Mas fala errado. O que que a dopamina faz? Me mandem no chat. Pode chutar, não precisa acertar, não. Não pergunta o chat GPT e vem aqui mandar, não. Eu quero que vocês, pelo que vocês acham que vocês sabem. Alegria, prazer, prazer, prazer em novidades, satisfação. Bom demais. O que acontece? A dopamina, ela é relativamente nova na medicina. Ela começou a ser descrita na neurociências por volta dos anos de 1950. 1950, na medicina, é uma coisa relativamente nova. Tem menos de 100 anos. Então, a dopamina, muita gente associa ela à molécula do prazer, à molécula da felicidade, da alegria. Mas, na verdade, a dopamina, então, ela é um neurotransmissor relacionado à iminência do prazer, relacionado à motivação e à busca pelo prazer, mediado por um sinal. Então, eu vou dar alguns exemplos práticos para você. Todas as vezes que eu tenho um sinal que eu vou ter alguma recompensa, que eu vou ter algum prazer, alguma coisa, naquele momento que eu tenho esse sinal, eu começo a liberar dopamina. Então, por exemplo, eu estou em casa e eu vou pedir um iFood, vou pedir um japonês. Eu amo japonês, sou viciada em japonês. Pedi o iFood. No momento que eu cliquei no iFood para chegar aqui o japonês na minha casa, eu já comecei a liberar dopamina. E no momento que o iFood chega aqui e eu abro e eu olho, a dopamina chega no pico. Então, ela é na iminência daquilo que vai acontecer. E quando depois eu como japonês, ainda tem uma liberaçãozinha de dopamina, mas é muito menor do que quando eu tenho a busca. Eu brinco muito com o Felipe, eu gosto muito desse exemplo, é muito prático, porque eu gosto muito de ligar para ele umas 5 horas da tarde para saber que horas que ele vai chegar em casa, porque geralmente eu estou em casa antes dele. Aí ele pergunta por quê? Eu falo assim, é bom para eu já começar a liberar a dopamina para o horário que você vai chegar. E é muito isso, entendam isso. Então, por quê? Por que as redes sociais são tão viciantes? Quanto mais imprevisível é o resultado de algo, maior a liberação de dopamina. Então, se eu começo a ver um filme, eu não sei como ele vai acabar, a minha liberação de dopamina é muito alta, porque nós tendemos sempre a ter prazer na imprevisibilidade. Então, se eu pego a rede social e eu começo a ver um vídeo, e no começo do vídeo, a pessoa que está gravando, ela já me fala: eu vou te contar 3 coisas, e a 3 é a mais chocante de todas. A gente imediatamente quer muito assistir, porque nesse momento eu já começo a liberar dopamina. E quanto mais viciante, mais dopaminérgico é. Então, nós temos vários comportamentos que nos fazem
liberar dopamina. Pode ser algo mais longo, como, por exemplo, começar um livro e querer saber como ele vai terminar. E essa é eu diria que essa é a liberação de dopamina do bem. Ou eu posso fazer isso tão rápido, mas tão rápido, mas tão rápido, com centenas e dezenas de vídeos curtos em que eu não consigo nem terminar um vídeo que eu já quero ir pro próximo, eu já quero ir pro próximo, porque eu quero sempre mais. E acontece algo semelhante a essa balança aqui. Eu acho essa balança da doutora Ana Lambic genial. Então, prestem muita atenção, tentar maximizar aqui para vocês verem melhor. O nosso corpo sempre vai ter uma balança de prazer e sofrimento. E quando eu estou tendo hábitos que aumentam a liberação de dopamina, assistir vídeos curtos, vício em redes sociais, em jogos, pornografia, compras, hábitos impulsivos, eu estou constantemente pesando aqui para o prazer. Por quê? Porque quando você come um chocolate, por impulsividade, porque eu quero sentir o gosto daquele chocolate, por conta da liberação de dopamina, eu não vou querer só um. Eu vou querer o próximo. Eu tô vendo o vídeo, eu não vou querer só um, eu vou querer um próximo, eu vou querer um próximo. E quando você vê, você está repetindo o que Dorian Gray fez no começo da aula. A sua bússola vira o seu prazer. E isso, a maioria das pessoas entre 20 a 30 anos estão presas nessa balança aqui e não estão percebendo. E isso é muito triste. Isso é muito triste, porque para mim isso daqui é a forma mais simples de jogar os seus sonhos no buraco. Porque olha o que começa a acontecer quando você está com a balança tombada dessa forma. O nosso cérebro vai tender sempre à homeostase. Então, se eu estou pesada aqui para o lado do prazer, para a liberação rápida de dopamina, vai vir neurotransmissores e estímulos de sofrimento do outro lado para tentar voltar a balança para o equilíbrio. Tudo no nosso corpo vai tender à homeostase e ao equilíbrio. Então eu chamo isso daqui de minions. Os minions vão tentar pular nessa balança e pesar a balança para cá, para você não ficar pesado o tempo todo para o lado do prazer. Só que aí tem tanta liberação aqui de dopamina, tanta busca por prazer, que esses minions aqui, eles não são mais o suficiente. Eles começam a treinar, eles começam a ficar fortes e eles começam a puxar muito a balança para baixo. E aí o outro lado do prazer vai precisar de mais e mais, mais rede social, mais vício no celular, mais jogos, mais chocolate, mais. E vai chegar um momento que acontece exatamente isso aqui. E você vai precisar de vício, você vai precisar de repetir padrões de prazer e hedonistas só para evitar o sofrimento, só para se manter em equilíbrio. Usar o celular e ver um vídeo engraçado vai parar de ser um prazer. Vai ser só para te manter no seu estado basal. Comprar alguma coisa vai ser só para te manter no seu estado basal. Vocês têm noção quão grave é isso? É uma pessoa ter constantemente a balança pesada para cá? Eu acho isso assustador. Há alguns anos eu tive contato com isso daqui e eu falei, nunca mais na minha vida eu vou me deixar entrar neste padrão. Nunca. E isso aqui não é simples, porque é um padrão que vem sendo repetido meses e anos. E durante muito tempo, isso não é simples de mudar. Não é com força de vontade. Você entende que o seu vício no celular e a sua procrastinação não é falta de disciplina? Não é falta de caráter? Não é falta de força de vontade? É porque o seu cérebro está completamente desregulado em relação a um dos sistemas mais importantes do funcionamento do nosso cérebro, que é o sistema dopaminérgico. Eu acho isso extremamente importante. Essa foi uma das razões pelas quais eu quis criar a FAP lá no comecinho, a primeira FAP, lá no começo em 2023. Porque eu me recuso a deixar isso acontecer comigo. E na verdade, muitas vezes o que a gente precisa é clareza. É simplesmente um plano prático, é simplesmente alguém falar: seu cérebro está funcionando dessa forma porque você está fazendo isso. Então você precisa ajustar essa via e o seu comportamento vai ser diferente. Um comportamento, um pensamento, aliás, que vira um hábito, que vira uma rotina, que viram resultados. E aí sim os resultados vão ser compatíveis. Então, isso para mim é muito claro, eu vejo isso em mim todos os dias, a transformação que teve na minha vida, mas também em dezenas de alunos. E eu trouxe o caso desse aluno, quando ele entrou, ele estava completamente exausto com o internato e com várias outras coisas, se culpando muito. E quando ele percebeu que ele precisava era organização da vida dele, colocar luz na vida dele, colocar a vida dele em ordem. E foi quando ele começou a FAP, e pouco tempo depois,
as pessoas já começaram a falar com ele que ele já estava diferente, todo mundo começou já a ver evolução. Então, exaustão, para mim, isso é muito nítido, significa falta de clareza. Não é falta de tempo, é falta de clareza do que precisa ser feito. Essa outra aluna, ela foi da primeira turma da FAP, a primeiríssima edição, e ela veio me contar, eu guardei muita mensagem dela, porque ela veio me contar que ela tinha tirado nota máxima no TCC dela, e foi um ajuste de prioridades que ela fez para que ela parasse de deixar aquilo para frente, acabou com a sobrecarga dela, mudou totalmente o modelo mental, para começar aquilo com antecedência, e ela teve, dessa forma, o máximo resultado no TCC. Essa aluna teve vários resultados, mas esse foi um dos que mais me marcou. E honestamente, eu poderia falar assim, vários e vários resultados de vários alunos que transformaram a vida, transformaram a rotina, viram resultados a curto, a médio e a longo prazo naquilo que eles fazem simplesmente por ter um plano prático de gestão, de planejamento, de horários e de tomada de decisões. Porque a FAP, ela sempre foi isso. A FAP, primeira edição, que foi meu primeiro treinamento gravado da vida, ele nasceu disso, de transferir a minha mentalidade para desenvolvimento, para que uma mentalidade voltada para resultados e que faz aquilo que precisa ser feito todos os dias. Mas agora, em 2026, eu quis atualizar e tornar a FAP não só um treinamento de desenvolvimento pessoal, mas de rotina, no entanto, com ferramentas de neurociência. Ferramentas de neurociência para que você entenda como o seu cérebro funciona na prática e tome decisões de acordo com isso, para que essas decisões sejam muito mais efetivas e duradouras. Então, a FAP, totalmente inédita, ela é exatamente sobre isso. E para quem é a FAP 2.0? A ofegância, gente. Deixa eu tomar uma água. É muito engraçado, não tô tendo quase nenhum sintoma, mas esse sintoma, assim, eu mando um áudio de 1 minuto, já faltar. Gravidinhas aí vão entender o que eu tô falando, que já ficou grávida. Para quem é a FAP 2.0? Para quem tem resultados que não são compatíveis com o seu potencial, você sabe que você pode muito mais. Para quem gasta energia com aquilo que não move o seu ponteiro, ou seja, não sabe priorizar. Para quem sente que nunca tem tempo suficiente para fazer o que precisa ser feito, que tem ansiedade, que se compara por não estar onde gostaria e precisa de um sistema claro de execução. E quando eu falo sistema claro de execução, significa que a FAP é pensada em 3 passos: passo 1, passo 2 e passo 3. E o passo número 1 é exatamente o que vai transformar o seu modelo mental e vai criar as novas trilhas neurais. Então, ele é a mudança mais impactante que vai ser de dentro para fora. Porque eu tô cansada de ver ferramentas e hacks de produtividade que são só mudança de contexto, só mudança de fora para dentro. Isso não transforma ninguém. Essa mudança que eu contei para vocês do padrão de tolerância dos receptores de dopamina não foi uma coisa que aconteceu de um dia para o outro. Então, precisa de uma mudança de fato, de dentro para fora, para que você tenha resultados. Então, no passo número 1, você vai entender o que significa potencial de ação, a epifania, você vai entender como você toma decisões, como hierarquizar essas decisões. Então, é a primeira mudança mais interna. O passo número 2, você vai aprender a fazer modulação dopaminérgica. Então, todo esse sistema desregulado, você vai entender no detalhe maior como ele acontece e exatamente as ferramentas práticas para acabar com isso e voltar a sua balança para o equilíbrio de uma vez por todas. Nesse também é quando a gente vai entrar na neurociência dos hábitos, como o hábito é formado, como você vai tirar da sua vida os hábitos sabotadores e como você vai implementar os hábitos que você realmente precisa ter para chegar nos seus grandes objetivos. O passo número 3 é o passo da rotina neuroprodutiva. Então, aqui você vai ter planejamento, implementações, rotina matinal, journaling, rotina do sono, treino de foco, treino de concentração, mudança de identidade. É assim, é o fechamento perfeito. E as aulas, todas elas, são extremamente práticas e imediatamente aplicáveis. Não tem nenhuma aula que você já não vai sair sabendo exatamente o que você precisa mudar. E para essa turma em específico, eu quis deixar um presente que é: todas as aulas da primeira edição da FAP vão estar também disponíveis para você. Então, todas as aulas da primeira edição eu quis deixar também como um bônus para vocês